com a Marli. Marlise, eu sei que vocês são, aliás, 4, vocês são 5 irmãos. Vocês não têm uma irmã que é filha de coração dos teus pais? Temos sim. Fala um pouco disso. Por que teus pais adotaram? Ela sabe que é adotiva, né? Ótimo, porque senão eu falo aqui assim, porque eu sempre digo, adote uma criança, mas nunca esqueçam que ela é filha de coração, filho de coração que é adotivo. Se um dia ela descobre, ela vai levar um choque. Nunca dizer que a mãe não quis, o pai não quis, mas que não tinha condições de criá-la e, né? Então tá, fala um pouquinho disso para nós. Como a dona Elizabeth falou, a gente somos em 4 irmãs. Então, o meu pai pegou mais essa moça para criar com 40 dias. Que lindo! Sendo assim que ela era filha de uma irmã da minha mãe. Ela perdeu a vida muito cedo, ela tinha 24 anos. E daí a minha mãe, assim, ela disse para minha mãe, se caso acontecer alguma coisa comigo, você fica com a menina? E a minha mãe não fez diferente. E o meu pai também, como ele perdeu os pais dele muito cedo, ele tinha isso no coração dele, que ele tinha que fazer algo por alguém. Então ele também criou ela assim de uma maneira que nada podia tocar, parecia nela. Então nós éramos tudo maiores, né? Então o meu pai disse assim, vocês têm como cuidar dela, vocês têm como ajudar. E a gente também cumpriu a promessa que a mãe havia prometido para a irmã dela. E ela ficou sabendo desde o início, porque até os próprios médicos disseram, vocês não escondem nada dela, para ela não se revoltar, para ela ser uma pessoa tranquila, para ela ser uma pessoa assim que aceitasse a gente, sendo irmão de coração, como a senhora falou. Que lição de vida, não? Que lição de vida, isso é muito importante. Eu sempre digo, tem tanta criança por aí esperando um lar, esperando pais. Mas, agora conta-nos um pouco, eu sei que vocês agora estão lá com a sorveteria, teus irmãos com restaurantes, mas como é que surgiu isso? Eu creio que teu pai, ele não tinha também um bar, uma sorveteria? Olha, foi assim, professora, o meu pai, ele tinha isso no íntimo dele, no coração dele, ele ter formado um bar, só que com a minha mãe, assim, ela tinha muito medo, porque eles não tinham estudo, nenhum dos dois, pouco estudo mesmo, e daí então ele ficou com aquilo para ele, e como a gente foi crescendo, ele via que ele sempre dizia para nós, estudem, que eu quero que vocês sejam alguém na vida, que eu fui muito pobre, eu não gostaria que vocês passassem por tudo que eu passei, porque meu pai perdeu o pai dele com 3 meses de vida, e a mãe ele perdeu com 11 anos e de lá ele teve que se manter sozinho. Órfão. Órfão. De pai e mãe. Ele tinha irmãos, mas assim, como é que eu vou dizer? Não sei se eles não queriam ficar com ele. Ele era o mais novo? Ele era o mais novo da casa, o mais novo. Daí ele se criou, ele disse sozinho, ele trabalhou numa olaria, que a pessoa, o senhor, o Klitsky lá da Pomeranos, ele adotou ele, para dizer, né, como para trabalhar, e ele podia almoçar, jantar e dormir ali junto. Na casa. Exato. Daí ele disse que ele era pequenininho, magro, ele disse que ele trabalhava até na cintura, na lama. Ele disse, mas isso foi uma lição para ele, sendo que isso ele trouxe para nós, honestidade e simplicidade. Que bonito. Olha que exemplo de vida. Por isso eu digo, nós temos pessoas, às vezes a gente vai na rua, eu gosto muito de observar a semblante de pessoas. Aí eu imagino assim, como é que essa pessoa chegou até hoje, o que ela passou, como ela... Veja isso ali, está entre nós, a gente nem imagina a trajetória de vida. E uma pessoa é honesta, trabalhadora, não como certas pessoas que a gente vê tanta bandidagem hoje, geralmente não é por necessidade, é mesmo porque a índole é má. Né? Eles fazem por fazer, porque não querem trabalhar ou não aprenderam. Bato mais uma vez na tecla, quanto mais cedo alguém aprende a valorizar o trabalho, a trabalhar, a pessoa forma um bom caráter, né? É verdade. É isso, mas, e daí, escuta, teu pai, os pais dele que vieram da Polônia? A mãe dele e o pai também, mas eu conheço assim
pouco da história. A gente perde no decorrer eu não do conheço tempo. nem eles por foto, porque eles... Oh, que pena. eles eram assim tão pobres que o meu pai não tem nenhuma foto para hoje mostrar para nós. Muitas vezes eu sonhava em conhecer a minha avó, eu vou no túmulo dela, eu imagino ela. O túmulo é aqui em Timbó? Aqui em Timbó, ali no centro. Olha mesmo. Só. E ele não sabe nem onde o pai dele foi enterrado, nem os irmãos lembram, né? Então fica assim bem complicado. Sim. Imigrantes, né, que geralmente não muitos, mesmo em todas as nacionalidades, alemão também tem isso, eles vieram já da pátria distante, passando necessidade. Isso. E aqui, então, mais necessidade ainda, uma terra nova, desconhecida. Então não foi fácil e não faz tanto tempo isso. Eu faço uma regressão pensando assim, não é tanto tempo que tudo isso aconteceu, né? Só que nós temos a capacidade de muito rápido esquecer tudo, são nossas raízes. A gente esquece, como você gostaria de saber mais da sua avó. Gostaria. E é interessante, né? Mas Pelo isso, menos de repente na imigração ou em Blumenau, no arquivo histórico, talvez a gente consiga descobrir uma coisa. Porque isso é minha paixão, pesquisar a vida, não só dos meus antepassados, mas em geral das pessoas, sabe? Sim. Mas vamos falar mais um pouquinho, então, da atualidade. Hoje em dia, teu pai é aposentado. Ele é aposentado. E o que ele fez? Certamente não está sentado o dia todo numa cadeira de balanço. Não. Ah, olha aí. Não. Hoje, assim, a gente tem, assim, para eles, assim, uma casinha que eu digo assim, a minha mãe diz, eu tenho uma casinha de boneca. Até, inclusive, ela escolheu a cor rosa para casa. Olha, que legal. E, assim, os fundos da casa deles, assim, é lindo. Ele tem o passarinho, coisas que ele gosta realmente de mexer com a terra. Então, eles têm as verduras deles, ele tem o gramado dele que ele mesmo roça, ele mesmo cuida da plantaçãozinha dele. É pequena, mas ele tem que se ocupar com alguma Klein, coisa. aber mein, diz o nome. Pequeno, mas meu. Meu, exato. E aí, daí ainda, ele vai de sábados e domingo, tanto ele quanto a mãe, eles vão lá no Polaco, que daí eles almoçam com eles, daí meu pai lava os copos, que isso é um trabalho dele, ele almoça, ele já levanta e vai lavar os copos, e a minha mãe fica na balança, ou então ela pega e ajuda a repor a comida, porque ela diz... Na balança a comida é por quilo, por né? peso, exato. Peso. E a minha mãe diz assim, não tira isso de nós, porque eu não quero ser uma pessoa inútil, eu quero ser útil. Pois eu encontrei ela Exato. lá no Café Colonial, né? Também, que lindo também. ver isso. E ela Olha gosta só. também, ela até me pede, quando vocês têm picolé na produção, porque a embalagem não é peso, não é nada. Então ela vem e ela não quer que eu pegue a terceira pessoa, ela quer embalar os picolés junto para continuar aquilo que ela começou. Se sente importante, mas eu estou vendo que o tempo está correndo, nós vamos dar logo mais um breve comercial, né, Vili? E em seguida a gente ainda volta aqui para o último bloco, né? Aí eu quero saber um pouco desses sorvetes, daquilo tudo que eu vi lá, apesar do frio, uma vontade de comer, e apesar dessa diabetes, mas ainda eu vou lá comer. Vou. Tá bom? Até logo para vocês.